Toque de Ouro, com André Heller. Muito bem, Toque de Ouro com o mestre de obra André Heller. Olha lá, capacete branco normalmente o pessoal que cuida do... É mestre de obra, capacete branco também é do pessoal que cuida da segurança do trabalho. Eu não sei qual que você está se enquadrando aí, André, boa tarde. Boa tarde, Cabela. Boa tarde a todos que estão nos escutando. Na verdade, Cabela, como a gente vai ter que falar de derrota, mais uma derrota, eu já me preparei para tomar pancada, entendeu? Então, de uma não, nós vamos falar de duas, porque nós falamos da segunda-feira passada, depois de lá para cá foram duas. Então, eu já botei meu equipamento de proteção individual, meu EPI, meu capacete aqui, eu comprei esse final de semana e tô preparado, meu amigo. Para quem tá vendo no YouTube a imagem do André Heller de capacete, ele fala assim, pô, André, você podia estar com aquela roupa do pessoal do futebol americano, né, com ombreira, com peitoral, tudo, porque a pancada é grande, viu? Pois é, Camila, tu sabe que, brincadeiras à parte, né, as pessoas têm... até no ambiente esportivo, as pessoas têm certa resistência, porque nunca é bom falar de derrota, né? Nunca é bom falar de resultado negativo, mas brincadeiras à parte faz parte da trajetória de qualquer atleta, de qualquer equipe, sobretudo quando a gente fala de performance esportiva. Então, brincadeiras à parte, esse aqui é o meu EPI, meu equipamento, já tomei muita pancada, e algumas pancadas, Cabela, algumas derrotas, por piores que sejam, por mais amargas que sejam, elas nos concedem lições e aprendizados que as vitórias não têm a capacidade. Então faz parte de qualquer profissional, não só dos atletas, de qualquer profissional de maneira geral. Hoje eu até chamei o Pio para que estivesse com a gente aqui hoje no bate-papo, porque ele tem acompanhado os jogos mais de perto do que eu, né? A gente acompanha mais de longe, o Pio está com a gente aqui. Boa tarde, Pio. Boa tarde, Cabela, Carlão, Fábio, todos os nossos amigos, principalmente ao André. A gente conversou, inclusive, lá no ginásio do Taquaral, né, André? No pós-jogo. É até melhor agora, porque no pós-jogo a gente fica meio de cabeça quente, né, André? Boa tarde. Boa tarde, Pio. Na verdade, Cabela, eu só decidi comprar esse capacete depois da minha conversa com o Pio, sábado à noite, entendeu? Então, eu saí do ginásio, fui direto procurar uma loja 24 horas e aí comprei esse capacete. Depois da conversa com o Pio foi que eu tomei a decisão de estar aqui preparado, viu, meu amigo? Que beleza, hein? André, assim, eu confesso para você que o jogo de sábado ele me deixou um pouco preocupado. Até por isso eu vim aqui para participar do Toque de Ouro hoje. É claro que até durante a transmissão, no sábado, eu externei essa preocupação também. E quando a gente fala de preocupação, gente, é porque a gente está falando do Vôlei Renata. A gente está falando de um time bicampeão paulista, que passou por uma reformulação, sim, passou por uma reformulação, mas é time de ponta, é time para brigar por título na Superliga, por isso que a gente demonstra essa certa preocupação. A gente tem dois jogadores, foi uma outra situação que eu externei aqui no sábado e se cabe uma explicação rápida, se bem que comentário bom e não precisa ser explicado, mas talvez se alguém interpretou de uma forma errada, eu comentei no sábado que o Vôlei Renata ainda vai receber Adriano e Felipe Roque, que estão na seleção brasileira. E eu disse na transmissão que, diante do que o Vôlei Renata está apresentando até agora, na minha visão, eu tinha uma preocupação se só o retorno desses dois atletas seriam suficientes, porque a gente sabe o quanto que um elenco de voleibol de alta performance precisa de um time inteiro preparado, precisa de um time todo pronto para a disputa. Nos tire um pouco essa preocupação, André, porque realmente muitas mudanças o Horácio vem fazendo, vem testando, vem rodando o time e as coisas parece que ainda não aconteceram. O porquê disso, André? Pio, é muito legal que tu esteja aqui hoje. Eu estava nessa expectativa, né? De novo, brincadeiras à parte, eu vou tirar o capacete, inclusive, porque eu sei que eu não levarei nenhuma marretada. Mas, na verdade, Pio, assim, nós conversamos depois do jogo no sábado, né, amigo? E
E como é bacana a gente ter essa capacidade de ter uma visão imparcial, né? Mesmo eu que pertenço a esse projeto, que também sou um dos responsáveis pelos resultados bons e resultados ruins, eu também me sinto responsável. É uma das minhas funções ali colaborar, né? Então, como é bom nós termos essa capacidade de ter uma visão imparcial, mas mais do que isso, termos também liberdade, autonomia e confiança para fazer uma análise crítica. Ela é importantíssima, sobretudo quando fala sobre a função de vocês. Né? Não é só porque CBN Campinas está transmitindo jogos que não pode fazer essa análise crítica, e nessa análise crítica, por vezes, as críticas são necessárias e são possíveis, e tudo bem. Quem trabalha com alta performance, sobretudo esportiva, precisa entender isso, né? Às vezes, uma maneira de entender ou lidar com isso é não observar, né, esse tipo de análise, porque essa análise acontece em vitórias e também em derrotas. Eu não tenho muitas explicações hoje para dar, mas não porque eu não seja capaz, Pio e Cabela. Talvez não caiba aqui explicações, porque nós precisamos pensar em soluções, não em explicações, né? E às vezes pensar em soluções é também revisitar o que vem acontecendo, o que aconteceu no passado recente, né? E nesses jogos que aconteceram de fato, né? A equipe é jovem, a equipe está sendo construída agora, é meio que work in progress, né? A construção está acontecendo ao longo dos jogos, ao longo do caminho, não só nos jogos, mas nos treinos, nos amistosos, no vestiário, na sala da comissão técnica, nos eventos que fazemos. A equipe está sendo construída no dia a dia. E mais do que nós estarmos preocupados, né? A equipe está, a comissão técnica está, a gestão está, mas a preocupação precisa ser seguida de movimento, de ação, de reuniões, de treinamento técnico, tático, cognitivo, mental, estudo da equipe adversária. Então, tudo isso está sendo feito, né? Se a gente fosse agora parar para explicar, nós teríamos aqui várias bengalas, digamos assim, né? Várias desculpas, mas não combina com a nossa equipe Vôlei Renata desde o seu surgimento em 2010. Não é assim que se trabalha. Claro que nós temos ouvintes e um público torcedor e consumidor, e os nossos ouvintes aqui também querem saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. O fato é que é uma equipe jovem, é fato, é uma equipe em plena construção, que além de ter o desafio que é inerente a qualquer início de temporada, pelo fato de ser uma equipe nova, também é uma nova equipe, né? Temos um treinador que esteve conosco anos atrás, se ausentou um ano, foi para a Europa, voltou, e agora ele tem esse desafio de ter uma equipe jovem e uma jovem equipe em suas mãos. A maior parte dos jogadores é feita de jogadores que estão construindo uma carreira, e nós ainda temos a ausência do Felipe Roque e do Adriano. E aqui vale um ponto, sabe, Pio? A tua preocupação é legítima. Talvez para mim eu mudo a palavra. Eu não vou dizer assim que eu estou preocupado. Eu estou atento, talvez, Pio, porque eu também acredito, considerando minha experiência empírica nas quadras, fora dela, todos os meus estudos na área de alta performance e no que diz respeito a trabalho em equipe. Não é o Felipe Roque, nem o Adriano e nem a chegada deles à equipe que vai resolver o que precisa ser resolvido na nossa equipe. Não. Muito pelo contrário. Né? Talvez dois atletas vindo aqui, caindo de paraquedas na equipe, porque eles virão de um outro ritmo, de uma outra pegada na seleção brasileira, talvez os problemas ainda se agravem. É possível que isso aconteça. Né? Então, os problemas, nossos desafios, o que precisa ser resolvido não vai ser resolvido pelo Felipe Roque e pelo Adriano. Então, nós precisamos pensar, e isso já está sendo feito, no que a gente pode fazer melhor hoje. Daqui a pouco a equipe tem treino, na terça-feira treina,
tem uma breve recuperação ao longo da semana, treina novamente, vai melhorar tecnicamente, cognitivamente, faremos mais reuniões, estudaremos mais o adversário, porque estamos em 5º lugar, né? E os próximos 2 jogos são jogos contra as 2 melhores equipes do campeonato e a gente precisa pontuar para garantir a classificação. É fato, é a nossa realidade. E nessa realidade, Pio, eu sei que estou me alongando um pouco hoje, mas nessa realidade, o passado não conta, né? O bicampeonato paulista não vai nos ajudar agora nos 2 próximos jogos, porque é uma outra temporada. Se trata do Vôlei Renata ainda? Sim, mas é uma outra história, uma outra temporada, um outro campeonato, outros jogadores e outra construção. E o foco precisa estar na construção, e esse foco, essa condição de construção está sendo feita desde hoje pela manhã pela equipe e vai se seguir assim até o próximo jogo. O ambiente esportivo é assim. Nós temos a possibilidade de jogar, temos um resultado, vitória ou derrota, nesse caso derrota, e nós temos a possibilidade de já no outro dia começar a reconstruir a equipe, e é isso que estamos fazendo. As palavras de André Heller me tranquilizaram. Pronto, tranquilo. Aliás, ó, capacete branco quem usa é engenheiro, estagiário, técnico, mestre de obra e encarregados. Tá certo, André? Tá certo, gente. Ó, gente, nem sei se vocês já estão encerrando, mas eu vou de novo aqui ratificar o meu convite para vocês, essa equipe maravilhosa da CBN, dia 13 de setembro, a partir das 19 horas, Livraria Leitura do Shopping Dom Pedro, aqui do lado da nossa casa, tá? Vai ser o lançamento do meu primeiro projeto literário, junto da Editora Gente. Hoje eu estava lá na Editora Gente, hoje de manhã, conversando com eles. A Livraria Leitura, uma super livraria aqui de Campinas, me receberam com o maior carinho. Então, espero todos vocês na Livraria Leitura, às 19 horas do dia 13 de setembro, para o lançamento do meu primeiro filho, meu projeto literário. Tem muita gente boa no livro, não é uma biografia, é um projeto de pesquisa e conteúdo, e quero muito que vocês estejam presentes, tá bom? Estaremos lá, André. Um abraço para você, até semana que vem. Abraço, Pio, abraço, Cabelo, até a próxima. Tchau.